Então, de modo geral, a ideia é que esse capítulo possa ajudar vocês a abrir a mente para esses conceitos. Talvez vocês já pensem desta forma como profissionais da saúde, mas quando a gente vai assistir, por vezes, uma apresentação de trabalhos, enfim, nas diferentes áreas, parece que a gente é doutrinado a dizer que as associações não são causais, ou associação não significa causa, ou não se pode inferir causas sobre essas associações. Isso a gente ouve tanto, né, quando a gente assiste aos trabalhos, que a sensação que dá é que é errado pensar sobre causa e efeito, né? Então, que é o contrário do que a gente precisa fazer para tomar as nossas decisões como profissionais da área da saúde, enfim, e mesmo da nossa vida pessoal, né? A gente precisa ter uma ideia, né, de porquê que as coisas acontecem. Então, eu acho que esse capítulo é bem bom para isso, para dizer que esse raciocínio de causa e efeito, inclusive, ele é necessário para outras áreas de atuação, né, da gente como, enfim, como sociedade, não só na epidemiologia. Em epidemiologia, em mais de um livro de referência, vocês vão ouvir falar também sobre uma tal de caixa preta, né, que esse capítulo menciona, né, que quando a gente tem uma associação, eu sei que ela existe, é como uma caixa, mas eu não entendo muito bem como ela funciona ou o que tem dentro dessa caixa. Né? Então, eu sei que existe uma associação, mas eu não entendo muito bem o porquê ela acontece. Então, a ideia é que esse raciocínio de causalidade possa tentar ajudar a explicar o que tem dentro da caixa. É interessante, né, que Hipócrates viveu há tanto tempo e possa ter tido reflexões que foram muito importantes, né, para a construção do conhecimento e que até hoje fazem extremo sentido, né. E ele já dizia que conhecer as causas de uma doença, entender o uso dos diversos métodos pelos quais ela pode ser prevenida equivale a ser capaz de curá-la. Até no capítulo vocês verão que nada é tão simples assim, né? Nem sempre, após conhecer as causas, a gente é capaz de conhecer a cura, né? Mas se a gente não conhece as causas, a cura fica ainda mais distante. Então, há várias definições de causa, né, dependendo da área de atuação, mas se a gente tiver uma definição de causa pragmática, no sentido que possa ser operacional para tomada de ações, a gente pode pensar que causa é algo que tem um efeito. E em epidemiologia, como a gente trabalha comparando a frequência dos eventos entre os grupos expostos e não expostos, a gente pode dizer que causa é algo que altera a frequência da doença. Pode ser uma doença, geralmente é uma doença, mas nem sempre é uma doença, por isso uma doença ou um estado de saúde. Né? Mais adiante no capítulo, ele vai fazendo algumas interrogações, né, e elas não são tão simples de ser respondidas, né? Mas depois ele mesmo vai abordando o que ele queria nos fazer pensar sobre aquelas perguntas que ele vai trazendo. Então, no fim, ele traz também um outro conceito, né, que foi apresentado já há muito tempo, que observar o fenômeno 1 milhão de vezes não torna a associação uma causa. Então, um dos critérios que ele recomenda, que a gente não chama de critérios, mas diretrizes, recomendações para definir se algo é causa de uma determinada doença ou evento em saúde, verificar se existe consistência. Quando a gente faz uma revisão da literatura, geralmente é isso que a gente está procurando, ver se existe consistência entre os achados dos diferentes estudos, né? Então, no sentido de se vários estudos encontram uma mesma associação,
eu tenho uma facilidade de acreditar que existe uma relação causal, né, de exposição e desfecho. Mas não necessariamente, né, eu posso observar um fenômeno 1 milhão de vezes e nem por isso essa frequência da consistência vai ser suficiente para definir se uma associação é causal ou não. Então, ele traz o exemplo do relâmpago e do trovão, né? Então, se o que a gente vê do efeito visual da luz, né, que se propaga, se é essa luz que causa o barulho, né? Então, na verdade, tudo é mais complexo, né? São fenômenos que andam junto, né? O aspecto visual e o aspecto sonoro, mas existe uma causa que na verdade, provoca tanto o fenômeno visual quanto o sonoro, né? Então, ele fala também no exemplo de alguém, se a gente observar que ao apertar o plug na parede para que a luz se acenda, eu posso observar isso umas quantas vezes até o ponto que eu passo a acreditar que é o plug que causa a luz acesa. Então, sim, mas tem algo muito mais complexo, né, que envolve energia elétrica, que de fato vai conectar ambos os aspectos, né? Então, sim, às vezes os fenômenos estão conectados, mas por vezes não é o plug propriamente, mas é a energia elétrica que está por trás do plug que vai fazer com que a luz se acenda. Então, são reflexões nesses níveis assim que ele nos faz pensar que por vezes a gente tem só um fenômeno que marca uma causa, mas não necessariamente é a causa. Bom, então, como eu havia mencionado, né, antes de começar, a gente ouve isso e é doutrinado, né, de que associação não significa causa, né? Então, de fato, não é meramente a observação de que a frequência é maior num grupo do que no outro, que de fato a causa provoca essa maior frequência, né? Então, as deduções sobre causa e efeito precisam mais do que por observação, precisam de entendimento. Então, a tal da caixa preta, né, em pesquisa epidemiológica, é justamente a ideia de que nem sempre a gente entende o que está por trás dessa associação. Então, ele cita como um modem. Talvez alguns de vocês realmente entendam como um modem funciona. Para mim, e talvez para grande parte dos colegas, o modem ou ele funciona ou ele não funciona. Então, ele faz essa crítica às associações porque, por vezes, quando a gente chega na hora de fazer análise estatística do trabalho, os alunos, enfim, o pesquisador pega um banco de dados, coloca numa pendrive e entregam para um estatístico que não tem nenhum envolvimento com o projeto, que não entende nada sobre o tema, e diz, eu preciso analisar esses dados, né? Então, ele não é uma crítica aos estatísticos, tá? É uma crítica ao pesquisador do projeto que não dedicou a reflexão a essa etapa de análise, né? E os estatísticos são muito importantes e podem auxiliar muito, mas sozinhos é muito difícil. Se tem estatístico na sala, pode me ajudar. É muito difícil conduzir uma análise sem um quadro conceitual, né? Ou sem objetivos muito bem claros e hipóteses pré-estabelecidas. Então, eu simplesmente testar associações e vejo se ela funciona ou não funciona, se ela é estatisticamente significativa ou não, e eu descartar uma associação de uma maneira talvez leviana, como eu descarto um modem que ou conecta ou não conecta, se não conecta eu substituo por outro, né? Pode ser algo que só expressa a nossa falta de conhecimento sobre o modem, aqui no exemplo meio bobo, mas também a falta de conhecimento sobre as associações que a gente está testando.
Então, o mecanismo causal por trás dessa associação, de modo geral, ele permanece desconhecido, por isso que a analogia se faz à caixa preta, né? Mas a inferência é de que o mecanismo causal esteja dentro dessa associação, dentro dessa caixa. Então, o propósito da ciência seria justamente abrir e entender essa caixa preta. Então, o cerne da epidemiologia é entender a distribuição dos fenômenos em saúde, né? Então, é justamente na distribuição desses padrões que estão as pistas sobre as causas das doenças e dos fenômenos em saúde. E aí ele traz um exemplo bastante antigo, mas eu me repito muito nisso, porque é algo que eu não deixo de ficar impressionada. Mas o que eu me impressiono é que a gente, como espécie, evoluiu muito no conhecimento, muito, muito recentemente, as nossas condições de vida, né? Então, até início do século passado, a expectativa de vida era próxima a 40 anos em boa parte do mundo, né? Então, isso passou a aumentar muito recentemente, né, na história da nossa espécie, né? Então, no século XIX, né, Semmelweis, ele era um médico, né, e ele ficava chocado com uma quantidade de mulheres que morriam em função do parto, né? Então, ele acabou buscando entender o que ocasionava a morte dessas mulheres, né? Então, a mortalidade por febre puerperal, ele, ao tentar descrever o padrão de distribuição desses óbitos, ele viu que era menor nas mulheres que frequentavam a clínica operada por parteiras do que na clínica operada por médicos. Então, outra observação que ele fez é que mesmo as mulheres que davam luz na rua, né, ou em casa, elas tinham uma mortalidade menor do que do que a mortalidade observada na clínica que era operada por médicos. Então, parecia que tinha algo relacionado ao que acontecia no cuidado fornecido pelos médicos que poderia causar a morte delas. Então, os casos na clínica operada pelas parteiras eram esporádicos, enquanto que quando se tinham óbitos naquela clínica operada por médicos, eles tendiam a acontecer em sequência. Então, a conclusão era de que, de fato, essa febre puerperal era uma doença endêmica, né, e a causa estava, então, vinculada ao que acontecia nessa clínica operada por médicos, né? Só que isso é uma observação, não é o suficiente para entender qual o mecanismo causal que está provocando isso, né? Ele observou, então, que a mortalidade aqui na clínica 1, né, se dividir os óbitos pelo número de nascimentos, era o triplo na clínica operada por médicos quando comparado na clínica operada por parteiras, né? Então, realmente era algo, uma magnitude de associação, depois a gente vai ver nas diretrizes, que falam, né, que um dos indicativos de que, de fato, possa ser uma causa relevante é a magnitude da associação, né, do risco, quando aquela suposta causa presente. E aí, por coincidências da vida, ele teve um amigo, né, que acabou falecendo, que apresentou um quadro de febre também, e fizeram autópsia, enfim, e tinha manifestações similares a que encontrava nas mulheres que morreram após o parto, né? Então, eu não vou me atrever a pronunciar o sobrenome do amigo dele, né, que morreu após um ferimento no dedo com o instrumento utilizado para realizar a autópsia. Então, ele era um profissional que usava, né, enfim, desse instrumento, e ele se cortou, né, e após ter se cortado, ele teria adoecido e evoluído para óbito.
Então, e aí a autópsia desse amigo que morreu, né, mostrou essa inflamação generalizada com peritonite e meningite. Então, tem até um trecho que diz exatamente isso no livro, né? Dia e noite eu passei assombrado pela imagem da doença do colega e fui forçado a reconhecer, cada vez mais decisivamente, de que a doença da qual morreu o colega foi idêntica a que tantos pacientes da maternidade morreram. E aí, se até então ele era rígido, saudável, e ele cortou o dedo e passou a apresentar esse quadro, né? Ele passou a acreditar de que partículas haviam sido transferidas do bisturi para o sistema vascular do amigo e que essas mesmas partículas estavam matando os pacientes na maternidade. Isso no século XIX, ali na primeira metade do século XIX, final da primeira metade do século XIX. Imaginem vocês que nessa época não se tinha conhecimento de microbiologia, né? Então, vocês devem ter visto em vários momentos da nossa história as pessoas que estavam certas, como ele, não tiveram reconhecimento e aceitação imediata, né, sobre aquilo que eles tentavam difundir, né. E foi isso também, mas como ele era o líder, né, de uma dessas clínicas que faziam parte das mulheres, ele tinha, então, um certo controle, né, ou, enfim, aquilo que ele recomendava, de fato, poderia ser adotado, né? Então, ele percebeu que algo mais forte do que o sabão comum era necessário pela lavagem das mãos, e aí ele resolveu testar uma solução clorada e observou que a taxa de mortalidade materna caiu. É difícil saber como era esse cenário, talvez essa lavagem de mãos com sabão talvez fosse uma adesão baixa também, né? A gente não sabe, mas no fim a adoção dessa solução clorada foi efetiva para observar uma redução na mortalidade corporal. Então ele teve uma ideia e ele testou a hipótese, as observações epidemiológicas, né, a comparação dessas taxas de mortalidade definiram o problema. A solução foi inspirada em observações clínicas da prática profissional dele e também do que havia acontecido com um colega, e ele testou por experimentação e monitoramento epidemiológico. Então, ele é citado em várias situações como um dos exemplos importantes da epidemiologia. Eu acho interessante, assim, para mostrar como tem ideias, né? Como essas pessoas tiveram ideias, talvez não. Eu não sei, por vezes eu acho que a gente espera muito, assim, sugestões, sabe, do que fazer, do que trabalhar, do que pensar, e para a gente avançar no conhecimento a gente precisa um pouco de inspiração, né? Então, eu acho, por isso que esse capítulo do Bhopal eu acho legal, ele é meio filosófico, assim como eu digo, né? Mas vocês estão numa etapa de formação que vocês estão justamente abertos, eu acho, para essas motivações, né? Então, eu acho interessante. Tem outras slides aqui, outras telas que reforçam, acho que é justamente essa sacada, assim, de que as coisas são bastante complexas, e eu acho que conforme vai avançando o nosso conhecimento, de modo geral, mas também em epidemiologia, a gente vai vendo quão complexas as coisas são e quais as oportunidades de traçar estudos para responder partes desse gap, né, dessa falta de conhecimento, né? Porque ele cita, né, que dificilmente um único estudo, um único projeto vai ser capaz de elucidar todo um caminho causal. Então, por isso que a revisão da literatura, que é uma das coisas que ele fala, é importante para que a gente possa munir argumentos, né, para justificar um raciocínio como um todo. Uma das coisas que ele traz no capítulo também, né, é que epidemiologistas dependem de outras ciências, né, como parceiros na busca do entendimento desse mecanismo. Então, ele cita, né, antropólogos, enfim, cientistas sociais,
pesquisadores que fazem estudos de bancada, né, ele até faz uma certa crítica que, por vezes, quando a gente vai ter uma aula básica de epidemia, a gente traz os níveis de evidência, né, e os delineamentos que trazem esse melhor e maior nível de evidência. Então, põe, por exemplo, revisões sistemáticas baseadas, então, em múltiplos ensaios clínicos randomizados, duplo sexo. Então, de fato, seria a melhor evidência possível e disponível para saber se uma intervenção funciona, mas, por vezes, o nosso conhecimento sobre os fenômenos ainda não chegou a múltiplos ensaios clínicos randomizados, né? Então, para a compreensão das causas, a gente não pode esperar ter esse topo da pirâmide do nível de evidência para tomar as decisões, definir políticas e buscar o avanço do conhecimento, até para pensar e delinear esses ensaios clínicos, né? Então, ele acredita e traz, argumenta que a epidemiologia é sempre melhor conduzida com um esforço multidisciplinar. Então, acabei de falar isso, né? A ação nem sempre pode esperar a compreensão do mecanismo. Os dados epidemiológicos mostram, ele cita, né, que colocar uma criança na posição de bruços para dormir aumenta o risco de morte no berço, ou síndrome da morte súbita lactente. Então, se a gente observa, né, que deixar uma criança ou deixar as crianças nessa posição mais frequentemente, vai ser observada a morte súbita, ainda que a gente não entenda o porquê, o que acontece com as vias aéreas, enfim, o mecanismo por trás dessa posição. Ao saber disso, isso já é suficiente para que a gente deixe a criança em outra posição, né? Não nessa que a gente observa uma morte súbita, né? Então, uma campanha para convencer os pais para colocar os filhos de costas reduziu a metade a incidência de morte súbita. Um dos exemplos eu cito, quem já teve aula comigo, acho que é só a Bruna que vai ter que passar por isso, que eu me repito às vezes, mas são exemplos emblemáticos. Vocês devem ter ouvido falar de James Lin, que foi o primeiro estudo de intervenção que se tem registro, né? Que os ingleses sempre foram muito bons em manter registros das experimentações, dos testes, das contagens que eles faziam, né? Então, para além do John Snow, né? Mas também lá em James Lind é anterior ainda ao Semmelweis, que ele testou, ele observava, de modo geral, era um problema que os marinheiros tinham um escorbuto, né? Então as gengivas sangravam, e num quadro horrível, e no fim levava à morte, né, desses marinheiros. E eu sempre brinco, né, que não pense em marinheiros só aqueles portugueses ou espanhóis que saíam da Europa e vinham para a América, ou que iam para as Índias, né? Na verdade, se a gente pensar em Inglaterra, né, naquele momento, um dos locais mais populosos do mundo, a gente tem o Reino Unido todo cercado por água, né? Então, manter as fronteiras significava ter uma equipe de marinheiros sempre prontos, né, para o que fosse necessário. Isso significa que eles ficavam nos barcos, né? Não é como hoje, que a gente entra no trabalho, né, o trabalhador comum entra às 8 e sai às 6, né? Eles não podem entrar no barco às 8 e sair às 6, eles ficavam meses em alto mar, e por isso tinham aquele quadro, né, de deficiência de vitamina C que causava escorbuto. Naquela época não se tinha conhecimento de o que era vitamina C, né? As vitaminas foram conhecidas quase 200 anos depois pelos químicos que em laboratório conseguiram desvendar a fórmula química, né? Então, James Lind testou diferentes coisas que ele deu lá. Ele pegou 12 marinheiros, todos estavam com aquele quadro das gengivas sangrando, e a cada 2 ele testou uma coisa. Ainda bem, ele tinha lá laranjas e limões, ele resolveu dar para uma dupla, e só essa dupla melhorou, e todos os outros ficaram muito, muito mal, né? Então, ali ele teve, né, pela clara diferença da evolução desses que foram submetidos a laranjas e limões, isso foi suficiente para, a partir daí, né, os outras embarcações, antes de ir ao mar, abasteciam os navios com laranjas e limões,
como uma medida de controlar a frequência dessa doença, né? Então, antes disso, a gente pode experimentar as intervenções, né? Manipular a exposição a essa suposta causa das doenças para minimizar que esses desfechos aconteçam. Então, sim, a gente tem que entender o que tem dentro dessa caixa preta, mas, de modo geral, as condutas não podem ou não precisam esperar por isso. Então, a ideia de causa e efeito sustentada pela epidemiologia é de que a doença quase sempre é um resultado da interação entre meio ambiente, composição genética e física do indivíduo e o agente da doença. Então, ele cita, por exemplo, a tuberculose, que a gente tem um agente que é um microorganismo, né, um bacilo, mas isso que ele cita, a interação com o meio ambiente, enfim, o contexto, é porque, de modo geral, a frequência da doença é muito maior em contextos socioeconômicos desfavoráveis, né? Então, seja eventualmente porque uma população pode ter um quadro de desnutrição maior e, por isso, uma facilidade de infecção, ou contextos de superpopulação. Então, uma vez que o bacilo esteja presente, a população suscetível, ele possa mais facilmente se manter ali até causar uma infecção. Enfim, então tem outras características que não apenas a existência do bacilo que se faz importante para entender a causalidade dessa doença. Bom, mas então aí ele começa a apresentar ao Gopal diferentes propostas de pensar a causalidade, né? E essa aqui é uma delas, que é a gente tentar organizar as nossas ideias em classificar as causas como mais genéticas ou mais ambientais, né? Então, o que ajudaria a pensar que uma doença tem causas genéticas? Se ela é relativamente estável na incidência, porque a nossa genética mudou muito pouco, né? Ou quase nada, né? A gente, que nem eu estava falando, enquanto espécie, nós somos como somos há muito tempo, né? Então, a gente não tem por que acreditar que a gente mudou nos últimos séculos a nossa genética de forma tão importante e explicar a ocorrência das doenças, né? Então, por outro lado, se a gente tem agrupamentos em famílias, né? Então, isso nos faz acreditar que a gente tem uma doença que tem uma causa genética. Então, por isso, mesmo para as doenças crônicas, que tipicamente são multicausais e que têm bastante relação com os hábitos de vida e contexto, enfim, mesmo então essas doenças crônicas têm um fator genético importante que a gente pode estimar pela história familiar, né? Então, a gente tem, de modo geral, quando se tem pai, mãe, enfim, tios, avós, etc., a gente pode ter um risco aumentado dessas doenças, né? E doenças com causas ambientais seriam aquelas que variam rapidamente ao longo do tempo ou entre populações geneticamente semelhantes, tá? Isso é bastante complexo a gente pensar, mas eu não fugindo muito da minha área da nutrição. A gente tem, por exemplo, estudos que comparam a obesidade nos Estados Unidos e no Japão. Então, a obesidade é bastante mais frequente nos Estados Unidos do que no Japão. Ok, geneticamente pode existir uma diferença, pode, mas é bem possível que as diferenças ambientais também tenham importância. Ok, daí como testar isso? Bom, a gente tem, por exemplo, gerações de japoneses que foram viver nos Estados Unidos. E aí a gente observa que essas pessoas passam a apresentar um risco de obesidade que se assemelha a quem vive nos Estados Unidos, né? Então, a genética dessas pessoas não é suficiente para explicar depois o fato de eles apresentarem uma maior frequência da doença, sabe? Então, a obesidade é uma doença que parece ter um fator ambiental bastante grande.
Bom, daí aqui ele traz, então, um certo ranking, assim, se a gente fosse pensar entre doenças que teriam causas mais genéticas ou mais ambientais, como eu falei, por vezes é difícil a gente conseguir classificar elas, e de modo geral a gente poderia discutir sobre algumas delas, tipo diabetes, eternamente, se ela é mais genética ou mais ambiental, e enfim, mas se a gente passar o extremo, né, síndrome de Down, que tem a trissomia do 21, ela então, é uma característica genética que alguns indivíduos apresentam e ela é suficiente, né, e necessária para causar doença, né, independentemente do ambiente onde essa criança vai viver, ela vai apresentar essa síndrome de Down. Aí a gente tem a fenilcetonúria, que ele traz no capítulo, né, para quem não sabe, são essas crianças, elas também têm alterações genéticas que quando elas o tratamento é uma dieta de restrição de aminoácidos, alguns aminoácidos, a maioria deles é bem difícil de fazer com que essas crianças de fato não tenham ingestão desses aminoácidos, porque eles estão presentes na maioria dos alimentos, né? Então tem que ter uma dieta bastante específica, mas as crianças que conseguem seguir essa dieta, elas podem ter uma vida sem nenhum dano. O problema é que aquelas que começam a ingerir esses aminoácidos, eles vão acumular e vão ter um dano cognitivo, né? Bastante importante e incapacitante. Então, a gente tem uma questão genética que define a ocorrência da doença, mas a gente tem uma questão ambiental, no sentido que é o acesso à dieta e a capacidade dessa família aderir a essa dieta, né? Então, tudo isso que define, desde condição socioeconômica, condição de acesso, compreensão, enfim, apoio, né? Tudo é bastante complexo, que pode influenciar. Então, a gente tem uma doença também de origem genética, mas que tem um ambiente, tem um caráter mais ambiental do que a síndrome de Down. E assim várias outras, né, até o extremo aqui, acidentes de trânsito, né, eu não tenho por que acreditar que se eu sofrer um acidente de trânsito, eu carrego uma carga genética que me torna mais provável acidentar, né, eu não tenho por que pensar nisso. Então, seria o outro extremo que iria coisas mais comportamentais e ambientais, de condições das vias, né, da organização do trânsito, enfim, que possa definir um maior risco ou não de pessoas sofrerem acidentes de trânsito. Então, aquele modelo é o mais simples, assim, é o que ele parte, né, o que ele inicia, que é essa classificação entre causas genéticas e causas ambientais. Aí ele parte depois de uma próxima etapa, né, que além do agente, do ambiente, teriam características que é do hospedeiro, tá? E aí ele cita que isso funcionaria bem não só para doenças de origem infecciosa, porque quando a gente fala em agente, a gente tende a pensar em um micro-organismo, né? Então, a causa subjacente da doença resultaria da interação entre vários fatores que podem ser analisados utilizando, então, os componentes desse triângulo. Então, um exemplo aqui, quais são as características do agente, tá? Então, pode ser, a gente está falando de um micro-organismo, pode ser a virulência, pode ser o sorotipo desse organismo, sei lá, a gente tem vírus da hepatite C, tem diferentes tipos que podem ou não ser mais agressivos ou estar associados a uma taxa maior de complicações, resistência a antibióticos, então características do agente, né, do micro-organismo. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, de tabagismo, o agente pode ser características do cigarro que o indivíduo fuma, né? Características do indivíduo, então, comportamentais, sei lá, dieta, atividade física, enfim, a própria herança genética, né? Então, história familiar,
estado nutricional, enfim, tudo aquilo que são as características do indivíduo e as características do ambiente. Então, condições de vida, composição do ar, higiene, clima, e, enfim, tudo aquilo que é de contexto. Ele dá o exemplo da pneumonia por legionela, tá? Então, ele cita como característica do agente, sei lá, são organismos mais virulentos, né, de algum fio específico. Do hospedeiro, então, do indivíduo, parece que o risco de apresentar a pneumonia seria maior em indivíduos mais velhos, que fumam, de sexo masculino, e que já tem uma doença cardiorrespiratória pré-existente, então são características do hospedeiro, e também do ambiente em que esse sujeito vive. Então, essa é uma doença que, pelo que eu compreendi, tem a ver com o sistema de circulação de ar, né? Então, de resfriamento. Então, qual a qualidade, né, desse sistema, né, de limpeza, enfim, se favorece ou não a disseminação de aerossóis, condições climáticas, né, favoráveis para que esse micro-organismo sobreviva no ambiente e possa ser infectante para os humanos. Aqui, a vantagem, então, de pensar em separar essas causas entre características do ambiente, do hospedeiro e do ambiente, seria pensar em possíveis intervenções, então, condutas para minimizar a ocorrência, né, desse tipo de pneumonia. Então, se é uma doença que depende, né, da existência do organismo, é pensar em minimizar que justamente a sobrevivência desse micro-organismo no ambiente. Então, evitar o contágio e a disseminação do micro-organismo. Se a gente pensar no Covid, é mais ou menos isso que a gente tenta fazer, sei lá, com higiene das superfícies, enfim. Do hospedeiro, então, ser mais frequente em tabagistas, tentar recomendar que as pessoas não fumem e tratar as causas da imunodeficiência. Então, ser mais frequente em pessoas que já tinham doenças cardiorrespiratórias pré-existentes é tentar garantir o tratamento adequado dessas pessoas. E características do ambiente, então, isso tem a ver com o sistema de circulação de ar, de resfriamento, que se possa manter esses sistemas com uma qualidade adequada e higiene adequada. A seguir tem um modelo de causalidade um pouco mais complexo, né? Ele vai aumentando a complexidade. E isso é engraçado do capítulo, né? Quando a gente entende finalmente uma coisa, ele torna essa coisa mais complexa, né? Mas tudo bem. Então, esse modelo aqui da roda, ele enfatiza a unidade, então não mais um triângulo em que as três coisas estão estanques em cada ponta, né? Então, a unidade entre gene e hospedeiro dentro do envelope ambiental imperativo e a sobreposição desses componentes enfatiza nessas distinções que são arbitrárias. Então, é difícil, às vezes, a gente dizer o que é característica do ambiente químico e biológico, o que é característica do agente, né? Que antes a gente estava falando. Então, essa é só uma forma de representar um pouco das ideias que a gente acabou de falar, só que apenas sinalizando de que elas não estão estanques, cada um no lugar, de que isso é difícil fazer essa distinção e que existe uma interação entre todas as características. Então, aqui ele fala daquela questão da fenilcetonúria, né? Então, a gente tem um gene defeituoso que causa a deficiência de uma enzima. Se a gente não tem enzima, já não tem como lidar com aqueles aminoácidos, né? Que eu sei que, se presentes na dieta, vão acabar gerando um dano cerebral, né? E com isso, um prejuízo cognitivo. Então, características do ambiente físico. Se a gente tiver disponibilidade de serviços de saúde para o diagnóstico da fenilcetonúria,
se a gente tiver apoio social para sustentar essa mudança na dieta, e se a gente tiver um ambiente químico e biológico disponível, que no caso é uma dieta adequada, isenta desses aminoácidos. Né? Então, não basta fazer o diagnóstico se a gente não consegue lidar com o fato dessa criança ter esse diagnóstico, seja para dar acesso, né, ao tratamento de orientação continuada para essa criança que precisa crescer, se alimentando de forma adequada, embora bastante restrita, e que ela tenha, então, não só acesso à orientação, mas que ela tenha condições de implementar essa dieta. Então, os fatores do agente, usualmente, eles recebem menos atenção do que merecem, porque é o mais difícil da gente, às vezes, conseguir manipular, né? Então, a característica das doenças dos organismos é difícil, por vezes isso chega até tardiamente. O conceito de agente de doença, ele tem sido, que nem eu mencionei, aplicado para infecções, mas que dá para ser aplicado para cigarros, que nem tinha no exemplo ali, o conteúdo de alcatrã nos cigarros, mas se a gente estiver estudando acidente de trânsito, a gente pode estudar características dos automóveis. Então, sei lá, também não sou especialista nem muito perita, nem conhecida nessa área, mas se os carros têm freios ABS, se os carros têm airbags, enfim, qualidade dos pneus, e tudo aquilo que teria a ver com o agente, né, que é se são acidentes de carros, são características dos carros. Álcool também, né, tem vários tipos de bebida alcoólica, né, então o agente álcool também poderia ser estudado, o tipo de álcool, o momento que ele é consumido, o local que ele é consumido. E a interação entre o hospedeiro e o agente ambiente raramente é compreendida. Então, tudo isso pode ser foco de pesquisa, né? Mesmo que a gente já tenha, por vezes, conhecimento sobre possível agente, hospedeiro e ambiente, a interação entre eles raramente é compreendida. Então, a gente pode traçar estudos para justamente tentar esclarecer como estudar essa interação. Então, cada um dos modelos representa uma simplificação. Aqui, para o modelo, ele quer dizer aquela representação que antes era genética, ambiente. Depois tinha o triângulo e depois a roda. Eles sugerem, então, que a gente parte de modelos mais simples, quando a gente está refletindo no projeto que a gente quer escrever, né? Que variáveis eu vou buscar coletar, vou montar um questionário, vou analisar meus dados. Que essa diferenciação dessas categorias são arbitrárias, então, quando vocês tiverem dúvidas, provavelmente essas dúvidas fazem sentido, não é ignorância da parte de vocês, né? Isso para mim é tão bom quando eu leio algo desse tipo, porque às vezes a gente tem o desconforto de ter a dúvida, mas passar do tempo, cada vez mais eu tenho medo de pessoas que não têm dúvida, tá? Então, eu tendo a respeitar quem tem dúvidas, porque, de modo geral, as coisas são sempre mais complexas do que a gente inicialmente pode ter a tendência de pensar. Obviamente, né, o hospedeiro e o agente são parte do ambiente, e o meio ambiente, nesse contexto, também é definido arbitrariamente, e que pode significar tudo aquilo que é fator externo, né, ao indivíduo e ao agente necessário para a ocorrência daquela doença, daquele fenômeno de saúde, tá? Então, aqui é só um exemplo, eu peguei algumas coisas do que tem no capítulo, né? E cada uma dessas pode ser bastante densa. Então, foram coisas que foram me chamando a atenção e eu fui mantendo aqui para a gente mencionar ou relembrar o que está no capítulo. Quem não conseguiu ler também acaba tendo a oportunidade de ver a forma como ele traz o conteúdo, tá? Bom, isso aqui tudo eu já falei, não quero me repetir. Que é a questão da filosofia. Isso é uma coisa também que é tipo um tapa na cara, né?
Para muitas desordens, ou pelo menos em saúde, o nosso entendimento das causas é altamente complexo, né? Então, realmente, as coisas são complexas ou igualmente provável, o nosso entendimento é muito rudimentar para permitir clareza, né? Então, ou realmente as coisas são realmente complexas, ou a gente não entende sobre nada e fica dizendo que é complexo só porque a gente não entende. Então, essas desordens são referidas como desordens multifatoriais. Então, quem trabalha com doenças crônicas sabe que é bem isso, né? A ocorrência da doença pode estar ligada a muitos fatores e a gente não pode, só por isso, ignorar essas causas, né? Pelo contrário. Bom, então, aí vai para uma outra sessão também que ele passa a falar, que é para essas condições que são multicausais ou multifatoriais, né? Então, é a metáfora da teia da aranha, porque se for desenhar, né, são várias coisas, a gente acaba tendo uma teia de causas, e esse modelo indica a possibilidade da doença também influenciar as causas, e não apenas no sentido inverso, né? Então, vai e volta, está tudo conectado, né? Então, ele tem... E aí, a grande dúvida, né, que é pensar se existe uma teia, quem criou essa teia, né? Então, no sentido de qual é a causa das causas, né? Então, também uma pergunta filosófica, mas que pode ser interessante fonte de estudo. Então, para cada doença, a gente pode partir, sei lá, como eu mencionei, características genéticas e história familiar, porque isso a gente não muda, né? Mas a gente tem organização social, fatores comportamentais, psicológicos, micro-organismos, agentes que a gente esteja expostos, condições de trabalho, da interação humana, animal, enfim, nosso contexto social. E todas essas coisas podem interagir entre si, não havendo uma única causa, né? As causas da doença interagem. Desembaraçar é possível, né? Para quem sugere esse modelo justamente para tentar separar, querendo ou não, e assim desembaraçar. E como eu falei, elas estão conectadas porque pode ser que, por exemplo, a presença da doença altere o estado nutricional, e não só o estado nutricional altere a presença da doença, né? Ou que uma doença acabe causando outra doença como complicação, né? Então, e aí ele traz um conceito de causa necessária e causa suficiente. Então, como diz o nome, uma causa necessária é um fator causal cuja presença é primordial, né, para a ocorrência do efeito, e a causa suficiente pode ser, inclusive, não só uma coisa, mas um conjunto mínimo de condições ou fatores necessários para que o efeito se dê. Então, como a gente tinha falado, na vacina da tuberculose, ele é necessário, né, para que a tuberculose se manifeste, mas sozinho nem sempre é causa da doença, porque se o indivíduo for vacinado, enfim, não necessariamente ele vai ficar doente. Já a síndrome de Down, a trissomia do 21, ela é necessária e ela é suficiente. A fenilcetonúria é uma alteração genética necessária, mas não é suficiente para gerar o dano cerebral, né, o déficit cognitivo, porque precisa, além da alteração genética, precisa de uma dieta que contenha os aminoácidos que a criança não vai ter enzima para poder lidar com os aminoácidos. O escorbuto, então, por exemplo, que é causada pela deficiência de vitamina C, tá? A deficiência de vitamina C é necessária e suficiente para causar escorbuto, dado que é uma deficiência de vitamina, né, que causa essa manifestação, mas é muito, muito raro. Não sei se vocês vão ver na vida escorbuto, não sei se já viram, como outras deficiências de vitamina, sei lá, pelagra. Ela não, hoje, né, não é natural, porque ainda bem a nossa alimentação
de modo geral, é muito raro ter contextos assim de inanição, né? Mas a gente tem, por exemplo, se pensar em alcoolistas pesados, né? Que muitos passam um bom tempo sem se alimentar, mas eles sobrevivem pelas calorias que tem nas bebidas alcoólicas, né? O álcool tem calorias, então ele pode se manter sem se alimentar ou se alimentando muito mal por muito tempo, até que se manifeste uma deficiência de vitamina pela falta, né, de complexo B ou vitamina C, que é o escorbuto, né, ou PLA, justamente por ter uma condição social, enfim, que acaba sendo, então, necessária para que essa deficiência de vitamina se manifeste. O câncer de pulmão, e aí ele fala bem isso, né, que o fumo não é necessário nem suficiente. Essa coisa do cigarro, não aqui, mas é uma das aulas que às vezes eu gosto de dar para quem está tendo um primeiro contato assim, com epidemia, né, seja na graduação, na residência, que às vezes não tiver epidemiologia na formação, que a questão do cigarro é outra que vale a pena vocês, quem se interessa assim, um pouquinho pela história da epidemiologia, porque essa, sim, é bastante recente, né, então, no século passado, né, que se vocês forem falar com os pais de vocês, os avós de vocês, se eles não fumaram, eles devem ter sofrido bullying, né, porque todo mundo fumava, ou grande parte da população fumava, e foi muito difícil apresentar evidências de que fumar causava câncer, né? E uma das dificuldades é justamente essa, porque o fumo ele não é necessário para que o câncer de pulmão, por exemplo, ocorra, e nem suficiente, né? Então, mas é uma das causas de câncer de pulmão, claramente, mas diferentemente dos outros exemplos que a gente tinha, ele não é nem necessário nem suficiente, né? Então, câncer de pulmão sendo uma dessas doenças multifatoriais. Então, na prática das doenças crônicas, não há fatores únicos suficientes que inevitavelmente causam essas doenças, né? Não sei, idade avançada, que infelizmente é causa de praticamente tudo, né? Então, eu brinquei, idade avançada, das coisas que eu tenho contato, é bom para a saúde mental. Se for estudar a depressão, a ansiedade, elas são mais frequentes em jovens, né? Então, uma das coisas que me vem em mente que a idade avançada é bom para esses transtornos mentais comuns, porque, de modo geral, todas as doenças tendem a aumentar conforme a idade avança, né? Então, a gente está falando de doenças crônicas. Bom, e aí ele, então, apresenta um modelo de causas interativas que também traz uma roda lá de fatores, que amplia o conceito de uma causa suficiente para ser um conjunto mínimo de condições, tá? Então, não, às vezes, não uma única característica, mas várias, tá? Então, aqui a única coisa que está digitado errado, tá? Não é aqui no livro, tá? Mas sei lá, digamos que aqui eu tenho essas combinações, cada uma dessas rodas sendo suficientes para a manifestação da doença. Então, não necessariamente tem que ter o C, mas se o C está junto com A e o B, desenvolve a doença. Não necessariamente tem que ser o B, porque se o E está presente também pode manifestar a doença. Tá? Então, o controle da doença poderia ser alcançado com a remoção de um desses componentes, né? Se precisa dos três como causas necessárias, um conjunto de causas necessárias. No livro, se vocês forem ver, se vocês removerem o A, como tem naquele exemplo, se o A está presente em duas dessas combinações, vocês acabam removendo, então, dois desses conjuntos de causas suficientes para causar a doença. Então, embora isso tenha um valor teórico, é difícil conseguir discernir isso na prática, né? A gente não consegue garantir assim, quais são os três fatores que juntos causam uma doença, né? Mal a gente sabe se determinado fator é ou não associado com
com a doença, mas a gente pensar na combinação entre eles pode ser interessante como uma estratégia de análise ou, enfim, de investigação nos projetos futuros. Bom, isso aqui sim, isso eu acho que é bem mais do dia a dia de vocês, não que o outro não seja o outro, tudo isso que a gente falou até agora é bom para abrir a cabeça, mas chega na hora de sentar e pensar em analisar os dados de vocês, os projetos, enfim, é bastante comum que as pessoas falem em causas distais e causas proximais, tá? Então, sei lá, se a gente estiver falando em câncer de pulmão, fumar está mais próximo, né, ao indivíduo do que a modalidade de cultivo do tabaco. Então, a gente ranquear as coisas em coisas mais próximas ao indivíduo e coisas mais distantes ao indivíduo, mas também dentro daquele quadro de múltiplas causas, né? Então, para câncer de pulmão, talvez, de novo, o fumo é algo que está mais próximo ao indivíduo, porque é algo comportamental, né, que o indivíduo tem como mais facilmente definir seu nível de exposição do que o grau de pobreza. Às vezes é bastante difícil pensar, uma pessoa não é pobre, nasce pobre, vive pobre meramente por uma influência individual, às vezes é algo mais de contexto, então é mais distal ao indivíduo do que aquilo que ele tem uma influência maior ou que é característica sua individual. Bom, aí um problema prático, né, que nem sempre a gente tem um conhecimento sobre todas as causas possíveis para sair ranqueando, né, nessas classificações. Por isso que a gente precisa ler sobre os temas que a gente estiver estudando. Então, ele reforça também no capítulo a interação entre os fatores, né? Então, a ideia de tornar a compreensão sobre causa e efeito a partir de dados epidemiológicos é realmente um desafio. Ele também repete, né, que epidemiologistas eles precisam de um modelo explícito, um raciocínio, para poder julgar as possíveis causas, os caminhos que seriam responsáveis pelas associações que a gente testa. Esses critérios da causalidade ajudariam a organizar a ideia, né, e assim facilitar esse julgamento sobre a probabilidade de uma associação ser causal ou não, e nada mais é do que uma estratégia para organizar o pensamento. Então, aplicar antes de julgar traçar uma linha de raciocínio. Epidemiologia ajuda a compreender as causas nas populações, né? Mas essa informação só se aplica a indivíduos de uma forma probabilística, né? Então, eu não tenho como garantir o que vai acontecer ou o que aconteceu no nível individual. Então, para nível individual, né, eu saber qual a magnitude de uma associação não é suficiente para saber a causa do indivíduo. Tá? Isso é uma limitação, né, que a gente tem, mas é uma limitação, eu diria, quase como da vida. A gente também, por vezes, coisas ruins acontecem na nossa vida e não necessariamente a gente vai identificar o porquê isso aconteceu. Né? A gente pode ter alguns indícios, né, em conhecer qual a probabilidade, né, de algo ruim acontecer dado o nível de exposição, mas a gente não tem como garantir o total conhecimento sobre as causas das coisas que acontecem no nível individual. Então, ele cita, né, se 90% de todos os cânceres de pulmão em uma população ocorrem devido ao tabagismo, eu posso pensar qual é a probabilidade de que um indivíduo com câncer de pulmão, a causa tenha sido o tabagismo. Esse é o exemplo de uma informação pouco útil em nível individual, porque, deixa eu repetir para ver se me faz claro, se 90% dos cânceres de pulmão ocorrem devido ao tabagismo, qual a probabilidade de um indivíduo que tem câncer ter sido o tabagismo a causa? A gente não sabe. Porque se esse indivíduo
não fuma. Eu não posso dizer que é 90% a probabilidade dele ter câncer de pulmão é por causa do tabagismo. Ele nem fuma. Então, não é tão simples a transposição da informação populacional para o nível individual. Entendeu? Mas, de modo geral, por isso que a gente tem, por exemplo, para quem trabalha na assistência, enfim, a gente tem scores de risco, sei lá, risco cardiovascular, que daí a gente vai vendo de acordo com as características do indivíduo, se é um homem ou se é uma mulher, se tem determinada faixa etária, se fuma ou se não fuma, daí sim, daí a gente vai vendo de acordo com pessoas que têm características similares a ele, né, qual a probabilidade de ele vir a evoluir de tal ou tal jeito, seja de vir a sofrer um evento cardiovascular ou de alcançar a remissão, né, de uma doença, né, a cura de uma doença. Então, no máximo que a gente pode apresentar são esses parâmetros probabilísticos, mas ainda assim a gente não tem como garantir o que vai acontecer. Da mesma maneira que a gente não tem como garantir o que vai acontecer, a gente não tem como garantir qual foi a causa do que já aconteceu. Espero que não tenha soado muito blá, blá, blá. Se a gente fosse fazer análise patológica, e vocês podem me corrigir, mas foi o que eu compreendi, né? Eu acredito que eu tenha compreendido do carisma, também não vai ajudar a entender muitas das causas, porque um câncer de pulmão ocasionado por, sei lá, tabagismo, vai ser similar a um câncer não ocasionado pelo tabagismo. Ou talvez câncer de pulmão seja difícil imaginar, porque o pulmão de um tabagista é diferente de um pulmão de um não tabagista. Mas o tumor em si, a princípio, não seria diferente. Se a gente pensar outro órgão, então, sei lá, tabagismo, de modo geral, aumenta o risco de praticamente todos os cânceres, sei lá, câncer de estômago, câncer de fígado, enfim. Eu não tenho, ao fazer a análise patológica, saber qual foi a causa daquele câncer. E aí aqui ele também traz uma outra afirmação, né, que um fator demonstrado como causa de uma doença em um indivíduo, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma radiação, né, uma intoxicação e por isso passou a apresentar um câncer, provavelmente as coisas estejam ligadas, mas nem por isso essa intoxicação, essa radiação é uma causa importante populacionalmente, porque essa exposição pode ser tão rara, que não seja importante, mas foi importante para o indivíduo, porque sem, de repente, essa radiação ou intoxicação, ele não teria apresentado aquela doença. Então, o melhor que podemos oferecer aos indivíduos é o risco médio derivado do estudo de grupos similares àquele em que o indivíduo vive, né? Essa é uma limitação da ciência da saúde como um todo, né? Então, na verdade, a epidemiologia ajuda justamente a traçar até onde vai o nosso conhecimento sobre a ocorrência das doenças. Então, por mais que a epidemiologia pareça frágil, se a gente achar que a epidemiologia é muito frágil, não posso acreditar, é um pensamento muito pouco prático, porque se fosse assim a gente não atuaria como profissional da saúde, né? Porque justamente a gente precisa desses parâmetros epidemiológicos para definir as condutas na área da saúde. Então, é a lógica de como as coisas funcionam, né? Bom, então esse raciocínio causal, ele apresenta que também é discutido nas outras áreas, sei lá, da filosofia, da economia, e aí ele traz a lógica um tanto se aproxima, embora todos tenham limitações, como, por exemplo, da epidemia, né? Então, em epidemia, a gente fala que a causa precede o efeito. Então, a temporalidade. Ele dá um exemplo do sedentarismo e doença cardiovascular. Se eu estudar pessoas, sei lá, adultos jovens, sei lá, que ainda não têm
doença cardiovascular, então livres da doença no início do estudo, do acompanhamento. Eu classifico eles entre os que são sedentários e os que são ativos fisicamente e vejo ao longo dos anos qual a frequência do desenvolvimento, da incidência da doença nos grupos de sedentários e inativos e os ativos. Então, o tempo serviu para separar a exposição e o desfecho, então fica mais claro eu acreditar que o nível de atividade física seja causa da doença cardiovascular e não o contrário, porque a doença cardiovascular só se deu depois de que o nível de atividade física foi mensurado, né? Isso é um dos critérios que a gente costuma ter, né? Em filosofia, eles também, de certa forma, acabam avaliando esse aspecto ao descrever que um fenômeno varia quando outro fenômeno varia. Então, o nível de doença, né, a frequência da doença cardiovascular varia conforme varia o nível de atividade física. Na economia diz que o futuro não pode predizer o presente, então justamente respeitando a lógica da temporalidade. Em epidemiologia, a gente compara grupos e vê se a frequência da doença, incidência, por exemplo, é maior entre os expostos, né? Na filosofia, a gente vê se a circunstância é mais comum nas instâncias do fenômeno, então a circunstância comum é a causa do efeito. Na economia também tem os modelos de predição em que X seria a causa e Y seria o valor predito ou a doença estimada. Então, essa lógica aparece, né, nas outras ciências, dá para se dizer assim. Então, aqui ele menciona, né, no capítulo vocês podem ver melhor as possíveis limitações de cada um dos critérios, né? Então, se o efeito, então a doença, né, segue a ação de uma suposta causa, a associação pode ser causal, mas temporalidade por si só não é suficiente para a gente definir sobre causa e efeito, né? A sequência dos eventos não garante causalidade. Que é mais ou menos a história do relâmpago e do trovão. A questão que a gente estava vendo, né, da força da associação, se a doença é mais frequente em expostos do que não expostos, como que eu vou avaliar isso? Eu vou justamente comparar as incidências. Se não tiver diferença entre os grupos expostos e não expostos, eu não vou ter base epidemiológica para uma conclusão de causa e efeito, né? Então, a falha em demonstrar essa inexistência de associação com tudo pode não excluir como papel causal, porque eu posso, talvez, equivocadamente, estar ignorando um confundimento que está escondendo essa real associação e eu só não estou encontrando ela porque eu não estou ajustando para esse possível confundidor. Bom, ele fala outra coisa, que a relação dose e resposta é um dos critérios que nos ajudam a julgar sobre causalidade em epidemiologia, né? Então, a quantidade de exposição se relaciona à quantidade de doença. Então, por exemplo, o nível de atividade física, né? Quanto mais sedentário o sujeito, maior o risco da doença, quanto menos ativo, por exemplo. Em economia, eles também têm uma ideia de causação instantânea não existe. Então, aqui não, eu confesso que acho que não fica tão clara essa ideia de vários níveis, né? Mas ele fala se A por si só a causa B e A não existe, então B não ocorreria. E o método da diferença da filosofia também é como se fosse a ideia quase que epidemiologia, depois ele fala no capítulo do contrafactual, né? Eu vou comparar se existe diferença nas circunstâncias quando o fenômeno ocorre comparado quando ele não ocorre e se a diferença poderia ser atribuída a essa causa.
Em epidemiologia, ele também fala do critério de especificidade, mas esse aqui é o mais falho, no sentido que a gente exige menos que ele esteja presente, porque, de modo geral, a saúde é complexa. A gente tem várias manifestações clínicas que são comuns a várias doenças, então, mas é uma coisa que pode ajudar no julgamento de causalidade. Né? Então, as causas estão ligadas às doenças de maneiras específicas irrelevantes, que seria o critério da especificidade. Então, como eu falei, por que esse critério seria útil? Né? Se a gente tiver um fator que está ligado a todos os efeitos em saúde, dificilmente ele cause alguma delas. Né? Por que ele estaria sempre presente? Talvez ele não mude a ocorrência da doença, porque ele está ligado a quase tudo. A não especificidade é uma característica de associações espúrias, e ainda que a especificidade não seja um critério extremamente importante, os epidemiologistas devem aproveitar da capacidade de raciocínio que ela oferece. É relativamente recente, mas já tem uns anos já que se discute sobre os DAGs, mas eu confesso que eu não tinha visto em nenhum outro lugar assim de forma tão simples e direta, sabe? Eles têm um palavrório diferente do que talvez a gente esteja acostumado a encontrar em livros mais clássicos de epidemia, tá? Então, eu achei muito boa essa tabela aqui que traz, porque se alguém for querer começar a discutir os DAGs com vocês, tá? São esses gráficos causais, tá? E começarem a falar em palavras que vocês não compreendem muito bem o que é, agora a gente já sabe que no capítulo do Bhopal tem. Então, às vezes a gente apanha muito para ir deduzindo o significado dessa terminologia, e ele trouxe aqui de forma bem direta, tipo, não sei se a tradução fica boa, mas pensar nos ancestrais aqui, antecessores, talvez. E se eu lesse isso, né, assim, de uma maneira solta, diz muito pouco, né? E, na verdade, tudo aquilo que é uma causa mais distal, ou seja, menos próxima ao indivíduo, pode estar numa terminologia de DAG ser apresentada com dessa forma. Então, para vocês saberem que aqui tem, se alguém começar a falar, tá? Esses gráficos, eles são úteis porque, como eu disse, eles ajudam a organizar as ideias. Se vocês pensarem numa exposição de interesse de vocês e no desfecho principal de interesse de vocês, além da terminologia específica que pode aparecer para quem for ler algum texto sobre DAGs, ele também mostrou a representação, né? Então, quando tem uma linha, só diz que existe uma relação, dizendo que não tem uma flecha para apontar a direção. Se a gente tem como garantir que nem a relação de exposição, causa e desfecho, a gente pode estar falando de uma direção, então indicando uma associação. E aí aqui ele fala que pode ser mais espessa quando a associação for mais forte, mas isso vai depender, né, dos autores, enfim, e se aparecer nos artigos também, ele fala que pode usar cores diferentes. As variáveis podem estar dentro de caixas ou não. E quando tem linhas tracejadas, pode ser uma associação espúria induzida, por exemplo, por um collider, tá? Quando eu vejo as pessoas discutirem DAGs, eles falam collider em português também, tá? Não traduzem para o português. Eu vou explicar para vocês o que é um collider, e ele traz nessa sessão. Então, eu diria assim, ó, quem não conseguiu ler o capítulo, leia essa sessão aqui, ó, gráficos causais. Ela é bem curta e ela traz um conteúdo bem pontual sobre como desenhar essas relações causais. Eu diria que a parte mais operacional
do artigo, tá? É importante para vocês que eu não vi em nenhum outro lugar de uma maneira tão simples. No artigo do School, tá bem menos simples de entender essa parte, tá? Então, quando é uma reta pontilhada, é uma associação não causal, tá? Então, como, por exemplo, aqui, induzida por um viés de collider. E quando tem uma associação com as flechinhas para os dois lados, né, bidirecional, pode ser uma associação induzida por confundimento, porque confundimento é quando a gente tem uma variável que anda junto com a nossa exposição de forma causal ou não. Então, é uma característica que anda junto e essa característica é responsável pela maior ocorrência da doença, né, em quem está exposto. Então, a gente não ajustar para ela, a gente vai estar superestimando ou subestimando a real associação entre a nossa exposição de interesse. Então, o andar junto, de forma causal ou não, por isso que às vezes tem uma flecha para os dois lados, tá? Porque o confundimento não necessariamente é uma relação causal entre os fatores que andam junto com a nossa exposição de interesse. Então, um exemplo que ele trabalha aqui nessa sessão é entre inatividade física e doença cardiovascular. Então, aqui na ilustração, que nem ele tem A, flechinha para a direita, para B, é uma ilustração de que a nossa hipótese é de que A cause B, tá? Só para entender a representação. Então, aqui a gente gostaria de pensar na nossa exposição principal como inatividade física, PI é do inglês inatividade física, como causa, né, de doença cardiovascular. Por que ela está aqui pontilhada? Porque ele fala nessa parte do capítulo que é possível que essa associação não seja causal, que ela seja espúria e ela se deva a confundidores, outras características e comportamentos que andam junto com o indivíduo ser ou não ser fisicamente ativo, ou que determinam se o indivíduo é ou não é fisicamente ativo, e que também vão determinar o risco cardiovascular. Então, nessa ilustração aqui, por isso que é bom essa coisa dos dados, ajuda a compreender que essa associação entre inatividade física e doença cardiovascular, ela pode ser, ao menos em parte, espúria, né, por se dever a uma coisa que conecta ambos, que é os possíveis confundidores, tá? Se ajustar para o confundidor e não mais haver associação, né, ela se deveria a ela, tá? Quando ele fala de collider, tá? E por que tem esse nome de, sei lá, um colisor? Também não sei a tradução adequada, tá? Por que recebe esse nome de collider? Aqui o collider é o D. É quando eu tenho tanto a minha exposição de interesse quanto o meu desfecho causam uma terceira coisa que é consequência tanto da causa quanto do desfecho. Então, se eu ajustar para essa consequência de ambos, né, que é o D, por isso que tem collider, porque está colidindo as flechas, ambos chegam nele colidindo. Eu crio artificialmente uma associação entre A e B. Então, quando a gente tem aquela tendência de, na análise estatística, quem já fez alguma análise estatística na vida, de começar a jogar tudo para dentro do modelo, sabe? Para deixar o máximo do modelo ajustado para os possíveis setores de confusão. A gente tem que tentar ter certeza que a gente não está colocando um hiperajuste para as coisas que não são confundidores, tipo, eles não andam junto com a exposição do desfecho. Ele pode ser consequência da exposição do desfecho. E aí ele pode criar artificialmente uma relação entre A e B, exposição e desfecho, que só se dá porque ambos
ocasionam o D, o collider. Tá? Isso, como eu disse, é relativamente novo em epidemiologia. Eu me considero uma pessoa relativamente jovem, né? Quando eu fiz a minha formação em epidemia como aluna, eu não ouvi falar nisso, não se falava nisso. Mas é algo que apareceu nos últimos anos. Eu fiz um curso disso em 2013, então é recente, mas também não é ontem. Então já tem bastante coisa para ler sobre isso quem se interessar. Tá? Por exemplo, aqui, ó, ele cita um possível collider falar em isolamento social. Então, a pessoa que é fisicamente inativa, ela pode, né, com o passar dos anos, por essa inatividade dela, ocasionar um determinado nível de isolamento social. E a doença coronariana aqui, doença cardiovascular, também pode causar algum nível de isolamento social. Uma pessoa doente pode ter limitações de aderir socialmente a uma série de atividades. Então, o isolamento social, nesse quadro conceitual, e por isso também cabe dizer que a gente não tem como afirmar que a gente está certo em considerar um collider ou não, entende? Isso vai depender do quadro conceitual, de quais são os argumentos do pesquisador naquele tema. Por isso que vocês têm que ler muito sobre os temas que vocês forem trabalhar para justificar por que vocês consideraram que isolamento social é um possível collider, ou seja, consequência da exposição de interesse e consequência do desfecho de interesse, e por isso vocês não vão ajustar para ele, porque senão vocês criariam um viés de collider, tá? Que é o que ele traz ali. Às vezes, o delineamento da gente nos protege, tá? Porque para ser um collider aqui, ele teria que ser causado também pelo desfecho, né? Então, mas se eu medir o isolamento social mais precocemente do que o desenvolvimento da doença, daí eu me sinto livre para não considerar ele um collider. Ok? Essa é uma parte que, nem eu disse, talvez seja mais nova para vocês no capítulo. Ele também fala que esses DAGs, né, esses gráficos causais, ajudam também a pensar em possíveis mediadores. Então, a gente ainda é interessado em inatividade física como causa de doença coronariana, doença cardiovascular. Eu posso pensar, será que eu vou ajustar para a obesidade como possível confundidor? Ou será que obesidade, na verdade, pode ser algo que esteja no meio do caminho causal entre inatividade física e doença cardiovascular? Se ela estiver no meio do caminho causal, como representado aqui, ela não está sendo aqui considerada confundidor, e sim está considerada um mediador, ou seja, a obesidade ocorreria, ao menos em parte, em consequência da inatividade física. Então, seria um dos caminhos possíveis pelos quais a inatividade física causa doença cardiovascular. Para deixar ainda mais complexo, eu posso pensar que colesterol alterado, hipercolesterolemia, também seria uma consequência da obesidade, que seria uma consequência da inatividade física. Então, ambos seriam possíveis mediadores na relação entre a minha exposição de interesse, inatividade física e doença coronariana. Por que ajuda a desenhar assim? Porque se eu estiver fazendo análises, como, por exemplo, os modelos de regressão, depois no capítulo do SCOA a gente vai ver isso de novo também. A gente quer ajustar para confundimento. O principal motivo para fazer uma análise de regressão múltipla, né?
análise multivariável, análise ajustada para os possíveis fatores de confusão, a gente coloca o que é fator de confusão, ou seja, coisas que são paralelas à nossa exposição principal, que andam junto com a nossa exposição principal na atividade física, e que podem ser causa da doença coronariana. Então, vou ajustar para elas. Mas se eu ajustar para obesidade ou nível de colesterol e eles forem consequência da inatividade física, eu vou estar reduzindo a associação da inatividade física com doença cardiovascular. Então, vai parecer que inatividade física é um problema de menor magnitude da doença cardiovascular. Agora, se eu acho, ao desenhar, que é um mediador, eu explico, eu ponho os mediadores num modelo adicional, separado. Então, eu tenho um modelo, por exemplo, bruto, um ajustado para os possíveis confundidores e um modelo adicional ajustado também para os possíveis mediadores. Daí eu vou dizer assim, inatividade física tinha um risco de 3 vezes, caiu para 2 vezes. Então, parte do excesso de risco da inatividade física para doença cardiovascular se deve à obesidade, se deve à hipercolesterolemia. Então, eu estou estimando quanto da inatividade física se deve por esses caminhos, por esses mediadores que eu estou ajustando, entendeu? Então, a maneira de lidar na análise estatística é a mesma, incluindo, por vezes, um modelo de regressão. Mas eu separar o que é mediador e o que é confundidor significa eu ter mais de um modelo ajustado. Então, quando vocês leem um artigo e eles têm modelo 1, modelo 2, modelo 3, provavelmente eles vão deixar os possíveis mediadores, aquilo que está no meio do caminho causal, para um modelo bem mais para o fim. Então, tipo assim, eu ajustar... para obesidade é uma boa. Eu estou estudando atividade física para doenças crônicas, pode ser diabetes ou dieta e diabetes, e no meio eu vou ajustar para obesidade, que é consequência da dieta ou consequência da atividade física. Ele explica essa parte bem direitinho no texto, assim, para quem não leu é bom. Bom, então, se eu decidir que obesidade e hipercolesterolemia são mediadores entre inatividade física e doença cardiovascular, eu ainda posso ajustar, como eu mencionei, para os possíveis confundidores. E aí, confundidores são coisas que são paralelas à atividade física e que também causam a doença, do tipo idade avançada, pode estar associado, o nível de atividade física varia conforme a idade, né? Varia conforme o sexo, varia conforme a condição socioeconômica. Então, se varia, né, conforme varia a atividade física e está relacionado com a doença coronariana, é um possível confundidor. Tá? Aqui ele cita também que quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, tá? O plano de análise, enfim, o quadro teórico, inclusive vocês poderiam, só que aqui às vezes as pessoas têm medo, porque transparece as limitações de estudo de vocês. Aqui ele botou em itálico aquilo que ele não mediu e que poderia ser também possível confundidor, para salientar as limitações do estudo de, que nem vocês vão ler na discussão, confundimento residual pode existir por características comportamentais não mensuradas no presente projeto. E aí vocês poderiam citar aquilo que vocês pensaram ou pela literatura sabem que são possíveis confundidores e que não foram contemplados no projeto. Ele traz um exemplo de um artigo que traz o quadro conceitual, que tem várias variáveis. Então, aqui são fatores hipotetizados como no caminho causal para pré-diabetes. Aqui, então, elevada glicemia de jejum ou hemoglobina glicada entre adultos com mais de 50 anos. É um estudo transversal nos Estados Unidos. Então, aqui ele representou em elipses
são variáveis latentes. Essa é outra palavra que pode aparecer para vocês quando vocês estiverem lendo sobre gráficos causais, é que variáveis latentes, elas não são mensuradas diretamente no projeto. Por exemplo, dieta pobre, aqui no sentido de dieta pouco saudável. Na verdade, dieta pouco saudável é caracterizada por uma série de variáveis dietéticas alimentares. Ou, que nem aqui, a atividade física também é uma variável latente definida pelo conjunto de outras variáveis, como se o indivíduo caminha, anda de bicicleta, força muscular, jardinagem, ou atividade no trabalho. Condições socioeconômicas são várias, não tem uma variável condição socioeconômica, é uma variável latente composta por educação, renda, enfim, membros na família, etc. E nas caixinhas o autor botou o que ele mensurou. Tá? Esse, então, foi o quadro conceitual deles, que tinha, então, influência de atividade física, dieta e condição socioeconômica, que poderia estar associado com uma série de alterações metabólicas e o pré-diabetes, tá? E aí, como resultado, ele viu, é um estudo transversal, traz algumas limitações, e algumas ele cita só como correlações, mas não relações causais. Tipo, não tem o autor, né, por que acreditar que os níveis de triglicerídeos vão explicar os níveis de glicose, né? Mas são variáveis correlacionadas, no sentido de que indivíduos que apresentam triglicerídeos elevados também tendem a ter glicemia alterada. Indivíduos que têm colesterol HDL reduzido tendem a ter glicemia elevada. Então, as correlações são essas flechinhas que não são retas. Foi a maneira que o autor escolheu para se expressar. Tá? Esse aqui é um tipo de análise, só como parênteses, não é tão comum, mas é análise de equações estruturais. Daí, aqui traz a força da associação entre cada um desses itens que estão nessa cadeia causal. Tá? Então, esse é só um exemplo assim, de como realmente o quadro conceitual para a causalidade de uma condição crônica como hiperglicemia de jejum ou hemoglobina glicada alterada é multifatorial e envolve uma série de coisas. Essa parte de interação que está logo antes, suscetibilidade, modificação de risco, efeito e interação. Essa também uma parte densa e nova nessa nova versão do capítulo. Ele demonstra também que a interação, que seria a potencialização do efeito de uma exposição na presença de outra característica, né? Então, poderia se pensar em análise de subgrupos. Ele fala em modificação de efeito por um câncer hipotético X imaginário e câncer de pulmão real, tá? Então, aqui tem as combinações. O sujeito não fuma e não bebe, então é como se fosse um risco basal. Então, digamos, uma incidência da doença por 10 mil habitantes de 100. Tá? Então, o excesso de risco é zero, porque essa pessoa não está exposta nem ao tabagismo, nem ao álcool. Se a pessoa fuma, mas não bebe, então ela só tem um excesso de risco do tabagismo. Se a incidência é 300 versus o basal, que era 100, essa pessoa tem um excesso de risco de 2. Tá? Se a gente fizer um risco relativo, a gente vai ter 300 versus 100 por 10 mil habitantes. Então, vai dar um risco relativo de 3. Tá? Um risco relativo de 3 tem um excesso relativo de risco de 2. Porque 1 é o basal. Tipo, 100 dividido por 100 é ele versus ele mesmo. Qualquer coisa dividido por ele mesmo é uma vez ele mesmo. Então, 1 é o efeito nulo, né? Então, se eu tenho 3 menos efeito nulo, o excesso é de 2 vezes. 3 versus basal de 1 é o excesso de 2 vezes.
Ok, isso era para quem fumava, mas não bebia. Agora, se eu considerar quem bebe, mas agora não fuma, digamos que o excesso de risco até foi bom para ser mais prático, é exatamente o mesmo, tá? Então, 300 incidência por 10 mil comparado ao basal de 100 por 10 mil vai dar também um risco relativo de 3, também excesso de risco de 12. Agora, vamos supor que aqui ele traz dois quadros hipotéticos, tá? Um que não tem a modificação de efeito na combinação de quem fuma e quem bebe. Se o excesso de risco era de 2 vezes para quem fuma, mas não bebe, 2 vezes para quem bebe, mas não fuma, quem bebe e fuma teria o excesso de risco do álcool e o excesso do risco do fumo. Então, teria um excesso de risco de 4 vezes. Que ia dar um risco relativo de 5, porque é as 4 vezes mais o basal, né? Não tem como eliminar. Então, aqui, de forma aditiva, seria a incidência adicional, né, de 200 por 10 mil, 200 por 10 mil, então ia ser 400 por 10 mil, tá? Agora, se existir uma modificação de efeito, daí aqui, digamos que o observado seja, apenas como exemplo, tá? De 800 versus o basal, de forma absoluta, 700 casos a mais a cada 10 mil habitantes, ou seja, 800 versus o basal de 100 é 8 vezes, então um excesso de risco de 7 vezes. Então, teria uma interação, ou seja, o efeito observado é maior do que a soma do previsto pelo efeito individual de cada variável. Então, aqui é um exemplo de demonstrar quando existe interação, tá? A revisão é algo que ele fala como muito importante, algo que geralmente a gente não valoriza muito, sabe? Mas a gente precisa ler sobre aquilo que a gente está estudando. Revisão sistemática e meta-análise, obviamente, é uma coisa boa para avaliar a consistência, né? Então, vocês já devem ter tido alguma aula, se não tiveram, vão ter, da importância de revisão sistemática para avaliar a consistência entre os estudos, avaliar a heterogeneidade, homogeneidade, o que explica essa falta de consistência, ou seja, o que explica essa heterogeneidade, qual o tamanho da força da associação, considerando todos os estudos. Mas lembrando, né, que seja qual for o projeto que vocês forem trabalhar, né, como já diria Bradford Hill lá em 65, todo trabalho científico é incompleto, seja ele de intervenção ou não, mas isso não confere a nossa liberdade para ignorar o conhecimento que a gente já tem ou adiar a ação. Então, se James Lind, só porque eu estava falando de Colito lá em 1700 e pouco, já conseguiu ter uma ação útil, né, a partir dos achados dele, a gente tem esse desafio de promover algo útil hoje também, tá? E aí aqui ele traz lá no final do capítulo quais são os argumentos para o câncer de pulmão, para que fosse aceito, e não foi rápido, nem simples, foram décadas para que se aceitasse que fumar causa câncer, né? Foram várias evidências que somadas foram úteis para isso, para a gente não ficar só preso na melhor evidência possível, da inspiração que é preciso ter, que a gente tem que, sim, valorizar as fraquezas dos estudos, mas também valorizar a qualidade que cada projeto tem. Às vezes a gente vira meio que chato, né, quando está lendo os artigos, e só consegue ficar com as limitações do artigo que a gente está lendo, né. Na verdade, ok, a gente tem que reconhecer, mas também tem que ver o que apesar das limitações que cada um dos estudos traz e ajudam a contribuir para esse quadro conceitual da ideia de causalidade. Ele também traz como exemplo aqui quais foram os achados, né, que contribuíram para concluir que o sarcoma de Kaposi é causado pelo herpes vírus. Um bom exemplo, assim, né, da revisão da literatura que vai trazendo argumentos. A tarefa é abrir a caixa preta. Obrigada e bom final de semana para vocês.